virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Mães amorosas! Hoje quem está se despedindo do programa é a Neide Soares Marques, é a minha mãe. A quem eu devo, lógico, a minha vida, né? E também, minha mãe sempre foi um modelo para todos nós em casa e sempre nos educou nos caminhos do Senhor. Em casa tinha muita leitura de livros. Minha mãe transmitiu para a gente esse gosto pela leitura, porque todos os dias ela contava uma historinha para a gente, né? Todos os dias tinha um livrinho para ler, tinha uma história para contar, né? E à noite, antes de dormir, todo mundo ia para a cama dela, né? E eu vi as historinhas que ela contava. E eu devo hoje o amor pela leitura, porque minha mãe me incentivou a ler, né? Desde criança. E hoje, a minha mãe faz transcrição, né, da imersão diariamente, participa de todas as reuniões online que a gente tem, também das reuniões presenciais, né? E aos 82 anos, na nossa casa tem leitura bíblica, tem transcrição da mensagem diária da imersão, tem leitura do alimento diário com as irmãs online, tem grito de guerra. O ambiente da minha casa é uma delícia, porque a gente está envolvido com as coisas do Senhor. Minha mãe sempre foi um modelo para a gente e vai continuar sendo. E ela aceitou o nosso convite para participar do Mães Amorosas, né? E vem então fazendo isso com bastante encargo, né? Então, nós do programa Mães Amorosas queremos agradecer a participação da irmã Neide, né? Nesses anos todos aí, desfrutando com a gente, desde lá do programa de rádio, desfrutando com a gente aí do alimento diário. E hoje ela está viajando, a gravação dela não ficou tão boa, mas eu vou colocar no ar mesmo assim. Então, com vocês, a irmã Neide Soares Marques. Amadas irmãs, amadas ouvintes, hoje estou me despedindo de vocês. Vocês poderão ver o alimento diário, estar seguindo pelo Instituto Vida para Todos. Espero que essa mensagem de hoje tenha sido luz para todos vocês. E me despeço aqui, pedindo que o Senhor abençoe a cada um de vocês, abençoe as próximas leituras que vocês ouvirão, abençoe suas famílias, nos abençoe, né? Amém, irmãos, amém, amados ouvintes. Louvado seja o nosso Senhor. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria, Pedro Dong. Leitura, Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia, irmãs, amadas ouvintes. Vamos dar início a mais um programa Mães Amorosas. A leitura bíblica de hoje. Amém? Semana 1, quinta-feira, Gênesis capítulo 10, versículos 10 e 11. Amém? Temos um versículo aqui para ler com oração, que diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos capítulo 2, versículos 1 ao 3. O tema da mensagem de hoje é o aparecimento de Nimrod. O nome Nimrod em hebraico denota uma forma verbal, que significa rebelar-se. Nimrod se aproveitou do receio do povo após o dilúvio para dizer-lhes que não precisavam mais ter medo de Deus e que podiam viver sem ele. A partir desse momento, os homens passaram a confiar no poder humano e a pregar que deveriam livrar-se
da subordinação a Deus. Esse contexto nos faz entender Salmos capítulo 2, versículo 1 ao 3. O discurso desses que se opõem a Deus é que ele havia tornado os homens seus escravos, obrigando-os a ouvir sua palavra, e que seriam castigados se não lhe obedecessem. Então surgiu um homem que procurou induzir os demais a não ter medo de Deus e a cortar todos os laços com ele, dizendo que a humanidade poderia viver independentemente de Deus. Esse homem foi Nimrod, e de coração rebelde. Ó Senhor Jesus, Cã, após a experiência com o pai, deveria ter dito à sua família que não deveriam prosseguir nesse caminho de rebelião. Entretanto, ao contrário, ele cultivou ainda mais esse ódio contra Deus e o transmitiu a seu filho Cuxi, que o repassou a seu filho Nimrod, que veio a ser homem poderoso na terra. Deus queria espalhar os homens para que ocupassem toda a terra, mas Nimrod quis concentrá-los, estabelecendo seu reino em Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis capítulo 10, versículo 10. Sinar é onde fica a Babilônia, na região dos rios Tigre e Eufrates. Muito provavelmente, Nimrod nasceu na região de Sinar, de onde ele expandiu seu reino e constituiu várias cidades. Não contente com isso, Nimrod estendeu também seu reino até a Assíria, que provavelmente pertencia a Assur, um descendente de Sem. Gênesis capítulo 10, versículo 11. Isso demonstra que Nimrod se tornou tão poderoso que ampliou seu reino, tomando terras de Sem. Seu poder sobre os homens se revelava não apenas por ser grande caçador, mas por ser um guerreiro conquistador. Na antiguidade, a habilidade da caça e nas batalhas rapidamente tornava qualquer homem um herói. Essa tendência também está presente em nós. Como se diz, é comum os homens gostarem de lutas. No Império Romano havia espetáculo de luta, de gladiadores. Hoje temos os esportes de lutas, de boxe, luta livre, karatê e etc. Nimrod era reputado como herói e ganhou fama rapidamente. Após o dilúvio, ele foi o primeiro a fundar o reino e a unir povos diversos, fazendo de si mesmo o único líder e primeiro tirano na terra. Espantoso é o fato de ele ter criado um reino poderoso a ponto de desafiar e se opor a Deus. A Bíblia apresenta a linha do governo de Deus, isto é, revela que Deus quer estabelecer seu governo por meio do homem, mas Satanás sempre combateu esse intento divino. Em todas as épocas, Satanás combateu esse intento divino, induzindo o homem por intermédio do pecado, a violência e a maldade. Mesmo tendo Deus colocado o homem sob o governo da consciência e sob autoridades delegadas por ele, o pecado e a maldade sempre imperaram. Como se não bastasse, Satanás foi mais longe. Além de frustrar o plano de Deus, contaminando o ser humano com o pecado e a morte, ele usou um homem com sede de poder a fim de fundar um reino para se opor a Deus. Senhor Jesus. Nimrod acreditava ser mais poderoso que Deus, chegando a afirmar ser o dono do sol, segundo a tradição judaica. Senhor Jesus. De acordo com a mesma tradição, devido à maldade que ele praticava, seu tio-avô Sem liderou os homens, liderou exércitos e o matou. Senhor Jesus, pelo fato de ele se considerar como Deus e exigir dos homens adoração. Ele tomou a mãe Semíramis como mulher, a qual acreditava ser mãe de um Deus,
e após a morte do filho, a si mesma se impôs como deusa. Tudo isso nos mostra a origem do sistema mundano que temos hoje e como o governo humano é falho, tornando-se opositor a Deus. Ó Senhor Jesus, agora, amadas irmãs, anote num papel, conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra fique sedimentada em seu coração. Compartilhe com outras pessoas o que você ganhou na mensagem. Amém? Olá, criançada! Desfrute de Provérbios 19:21, pois nosso coração precisa estar alinhado, juntinho com a vontade de Deus. Vamos juntos fazer a imersão desta quinta-feira! Meu coração precisa estar alinhado. Meu coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus, com a vontade de Deus. Meu coração precisa estar alinhado, precisa estar alinhado. Aleluia! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui começando a nossa leitura bíblica de hoje, né? Esta é a semana que nós estamos nos despedindo de vocês, né? Com o programa Mães Amorosas. E a nossa programação continua normal até domingo, tá certo? Então, vamos aproveitar esse tempo para desfrutar do Senhor, não é verdade? Nós estamos também encorajando você, a partir de segunda-feira, você começar a ler a Bíblia com a sua família, certo? Então, no IVPT, no Instituto Vida para Todos, na primeira página você já vai ver a leitura bíblica diária. Esse é o mesmo roteiro que nós seguimos, tá? Então você vai continuar seguindo o mesmo roteiro aí com o IVPT. E nós estamos encorajando você a ler com a família, usando o mesmo roteiro que a gente já começou, tá certo? Então, bora lá orar para o Senhor nos dar luz? Vamos lá. Estamos juntos hoje, né? Então vamos aproveitar o tempo, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui ainda nesta quinta-feira, que o Senhor possa falar aos nossos corações, também encorajar as irmãs que vão ler a Bíblia nas suas casas, com os seus familiares, que o Senhor possa encorajar cada uma delas a prosseguir com a leitura bíblica, seguindo esse roteiro anual. Nós entregamos todas as irmãs na tua presença, todas as famílias, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma delas. Senhor Jesus, dá-nos a luz na palavra, também nos alimenta, Senhor, com o seu falar neste dia. Amém. Isso aí, irmãs. O Senhor é a nossa comida, né? Através da palavra a gente se alimenta da árvore da vida. Então, amadas, nós estamos lendo o livro de Êxodo e hoje nós vamos ler do capítulo 34, a partir do versículo 1 até o capítulo 35, versículo 19. Então, bem curta a nossa leitura. Vamos lá então, capítulo 34, versículo 1. Fazer um parêntese aqui. A primeira foi quebrada por Moisés, né? Ele se irou com o povo que se rebelou contra Deus, estava adorando ídolo, né? O bezerro como um ídolo, como um deus, né? E ele então quebra as duas primeiras tábuas da lei. Então, agora no capítulo 34 nós vamos ver as segundas tábuas da lei.
Vamos lá? Versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai, se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda as ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o Monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Senhor, e imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. Toma-nos por tua herança, a renovação da aliança. Versículo 10. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço com você. Versículo 11. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Aserá. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também, para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Muito claro aqui, né? O falar do Senhor, né? As 3 festas, versículo 18. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque neste mês vocês sairão do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento, que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Versículo 21. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar, de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano.
3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Versículo 25. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para amanhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Capítulo 35, o sábado, versículo 1. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são essas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Durante 6 dias vocês podem trabalhar, mas o 7º dia lhe será santo. O sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Versículo 4. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os utensílios do tabernáculo. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes.
Então, nossa leitura de hoje vai até o versículo 19. Agora, nós vamos fazer uso das notas da Bíblia King James. Então, no capítulo 34, versículo de 6 a 7, em vez de prover uma nova descrição visual em contraste com os capítulos 3, 13 a 14, 19, 20 e 24, o relato da manifestação do Senhor, da sua glória, oferece desta vez a sua lista de uma série de qualidades invisíveis. O Senhor tem a capacidade de ser misericordioso, gracioso, longânimo e perdoador, além de exigir punição. Nota 34 sobre o versículo 9. Em parte, alguma das orações de Moisés pelos israelitas, ele indicou o arrependimento deles, ou alguma promessa de melhoria. O futuro deles dependeria do Senhor em seu contínuo favor, perdão e fidelidade. Então, Moisés intercedeu pelo povo, mas nas suas orações não havia menção de arrependimento por parte do povo. Nota 34:14. A expressão traduzida como cujo nome é ciumento, Yahvé, ciumento é o seu nome. Ela reflete a estreita relação entre traços do caráter e o conceito de nome ou reputação. Ela pode também ser traduzida por seu nome é zeloso, né? Como a gente leu na versão NAA, está com essa tradução. Seu nome é zeloso, né? Ou Yahvé, zeloso por seu nome. Que o Senhor ciumento protege a integridade de suas relações é uma vigorosa afirmação. O Senhor é ciumento, o Senhor é zeloso. O Senhor nos ama, né? Ele é ciumento, é zeloso. Nota 34, versículos 15 a 16, a maneira depreciativa de se referir à adoração pagã e a possível participação israelita nela revela que ela era errada para ambos. Referência para você, Números 25, de 1 a 13. O véu que Moisés usava, nota 34, 33 a 35. O véu que Moisés colocou sobre a sua face era como os limites postos ao redor do Monte Sinai. Como o véu que pendia entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e como a mão do Senhor colocada sobre a fenda da rocha onde Moisés estava oculto. Todas essas provisões graciosas para proteger as pessoas de uma exposição casual e mortal, a glória de Deus. O brilho, a sua face resplandecia, a face de Moisés resplandecia. E o véu demonstrava o sucesso da intercessão de Moisés. O Senhor tinha concordado em ir com os israelitas de um modo tão gracioso que eles poderiam seguramente ver a sua glória entre eles, a despeito da sua arrogante debilidade. O rosto de Moisés resplandecia a face do Senhor, né? Então, Moisés, depois que todo o povo viu a glória do Senhor resplandecendo no rosto de Moisés, ele pega e coloca um véu, porque aquela glória iria desvanecer-se, certo? Para que ela voltasse, ele teria que ir de novo diante do Senhor. Aí sim, o seu rosto estaria assim, a glória do Senhor estaria resplandecendo no seu rosto novamente. Então, a partir daqui, Moisés começa a usar o véu. Quando ele vai para o monte, ele tira o véu. Mas quando ele desce para o povo, depois que ele fala as palavras que o Senhor disse a ele coloca o véu de novo. Terminamos aqui as nossas notas, né? Amanhã a gente dá continuidade. Então, hoje, a continuação da leitura bíblica está com a irmã Terezinha Soares. Bom dia, amadas irmãs. Estamos aqui de volta com mais
Salmos, Provérbios e livro de Mateus. Vamos dar continuação nessa programação de hoje, dessa quinta-feira, amém? Ó Senhor Jesus, então Salmos, capítulo 33, a partir do versículo 13 até o 22, diz assim: O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Versículo 17. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Amém. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Versículo 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como a ti esperamos. Amém? Senhor Jesus, agora vamos para Provérbios, capítulo 9, versículo 1 ao 6, que diz assim: O banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a casa e esculpiu para si 7 colunas. Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a mesa, enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, e andem pelo caminho do entendimento. Amém. Agora Mateus capítulo 27, versículos 11 ao 31. Começando então pelo versículo 11. Mateus capítulo 27, versículo 11. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Jesus não respondeu nem uma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Jesus é condenado à morte. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Versículo 16. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje eu, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que dissesse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Senhor Jesus. Versículo 21. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém, eles gritaram cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava,
mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, depois de mandar açoitar Jesus, entregou para o ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Amém? Senhor Jesus, essa é a porção de hoje de Salmos, Provérbios e Mateus, que o Senhor preparou para nós. Amém, irmãs? Louvado seja o Senhor. Cristo é o Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção, irmãs, do programa Mães Amorosas. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Esse é o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Faz da minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Pelo teu amor nos vem ganhar, como Espírito confirmar, tal mover vai muitas vidas alcançar. Nossa oração irá mudar toda casa e lugar que o nome de Jesus pois confessar. Faz da minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Esse é o tempo em que o Senhor quer nos aperfeiçoar para conduzir seus filhos a reinar. Se fiéis então nos encontrar, os seus bens nos confiará, o seu reino e glória nos entregará. Faz da minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que
que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. O Senhor irá nos conquistar, as cidades governar, em triunfo sempre nos conduzirá. É o tempo de edificar, eis-me pronto a lutar, e o mundo que há de vir se exibirá. Faz da minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver